Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, seja a luz do nosso dia a dia e que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Raimundo Vicente era um pescador, mas fazendo jus ao próprio nome, Raimundo, como quase todo mundo, e Vicente, como quase toda gente, ele vivia alheio aos acontecimentos do dia a dia. Vivia muito projetado para frente ou para trás. Dificilmente ele vivia o momento presente. Vivia meio que adormecido espiritualmente, como Paulo fala aos Efésios. Todas as madrugadas ele levantava sonolento, bocejando, preparava seu café, pegava os seus apetrechos de pesca e se dirigia ao rio para armar a rede do seu arrastão, para depois de alguns momentos pegar o fruto do seu trabalho. Mas como sempre, ele não prestava atenção em nada. Morava em um lugar bucólico muito bonito, privilegiado pela natureza, mas Raimundo Vicente não se dava conta disso, não prestava atenção a nada no seu derredor. E naquela noite, mais uma vez, ele levanta bocejando, sonolento, senta-se para tomar o seu café, nem saboreia o café que está tomando, mente projetada para frente ou para trás, sem viver o momento. Mais uma vez ele pega seus apetrechos de pesca e dirige-se para o rio caudaloso, que é próximo à sua residência. Arma a sua rede em forma de arrastão, para aguardar o momento de recolhê-la. Afasta-se um pouco como de costume, senta-se no tronco de uma árvore, como sempre faz, todos os dias, e fica ali, bocejando, sem prestar atenção a nada. Naquela madrugada escura, ele observa que um pouco à sua frente é um pequeno saco, uma pequena sacolinha. E ele se levanta, vai lá, pega a sacolinha, traz para ele, senta-se novamente e percebe tratar-se de um monte de pedrinhas dentro daquela sacola. Foi alguma criança que, brincando, esqueceu este saquinho com pedras aqui, pensa ele. E vai pegando cada pedra daquela e jogando no meio do rio, uma a uma, se divertindo com as ondulações que a pedra faz ao cair na água. Ele vai jogando sonolento uma a uma daquelas pedrinhas. Quando pega a última das pedrinhas, ergue a mão para arremessá-la de encontro às águas. Quando os primeiros raios do astro-rei cruzam o horizonte e o sol alcança aquela pedrinha, e um brilho diferente se faz. Ele então aborta o movimento de arremessar e observa aquela última pedrinha e descobre tratar-se de um rico diamante. Ele então se descabela, grita impropérios, blasfema contra Deus e contra sua falta de sorte, porque sem perceber, ele jogara nas águas uma verdadeira fortuna, pois aquelas pedras, todas elas eram ricos diamantes. E enquanto ele se descabela, e enquanto ele grita impropérios, e sente-se o mais infeliz dos homens, ele nem se dá conta que ainda tem nas mãos uma verdadeira joia, um verdadeiro tesouro. E quando eu me deparei com essa história, eu lembrei de todos nós, inclusive de mim mesmo, que quase todos os dias, sonolentos do ponto de vista espiritual, sem despertarmos como Paulo sugere, jogamos fora uma verdadeira fortuna todos os dias. Um dia de vida
que chamamos de presente porque é presente mesmo, é uma dádiva de Deus para todos nós. E via de regra, toda regra tem exceção, nós jogamos fora um dia que deveríamos aproveitar. Uma verdadeira joia talhada na oficina do tempo, com 24 diamantes ao seu redor, que são as horas, com 1440 pérolas ao seu redor, que são os minutos, e 86.400 rubis decorando essa joia, que são os segundos. Todos os dias é depositado na nossa conta diária esta fortuna, e via de regra a gente joga fora, porque não sabemos aproveitar direito a joia, a dádiva, o presente que temos em mãos. E foi Jesus que disse no Sermão da Montanha: não vos inquieteis com o dia de amanhã, para cada dia já basta o seu peso, para cada dia já basta a sua turbulência. Jesus disse isso, para a gente não se inquietar com o dia de amanhã. E ainda deu exemplo das aves do céu, né? Dos pássaros, dos lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestia com tanta beleza. E as aves do céu não ceifavam, não faziam nada, mas o Pai os alimentava. Deu um exemplo desses exemplos, para que a gente não se preocupasse com nada e vivêssemos o momento. Uma vez perguntaram para o cantor Bob Marley o que era viver. E sabem qual foi a resposta dele? Viver é aquilo que estamos fazendo enquanto fazemos planos para o futuro. Olha, quer dizer que eu não posso nem fazer planos para o futuro? Devo, mas com os pés no presente. Não projetado para o futuro, porque o futuro não chegou ainda, mas com os pés no presente. Viver é aquilo que está acontecendo enquanto fazemos planos para o futuro. Viver é isso. O budismo tem uma doutrina chamada de atitude consciente, onde você precisa prestar atenção em tudo que você faz naquele momento, dentro do tempo, para você viver bem, para que você viva bem, porque senão a vida passa e você não vê. Nós vivemos em dimensões, vivemos na terceira dimensão, o mundo das formas, altura, largura e comprimento. Mas há outras dimensões. A dimensão do tempo, por exemplo, é a quarta dimensão, que está ao nosso dispor. Tanto é que quando dormimos à noite, nosso corpo adormece, o espírito se emancipa, ultrapassa a quarta dimensão do tempo, ultrapassa, e chega na quinta dimensão, que é o mundo espiritual, o mundo das ideias de Platão, a terra dos vivos e dos mortos. Por quê? Porque nos encontramos muitas vezes com quem já foi, com quem já se foi, entes queridos que já partiram. É o mundo espiritual que estamos em contato com ele o tempo todo. Depois dormirmos a noite inteira e acordamos de manhã, não parece que foi um segundo? Por quê? Porque não vimos o tempo, ultrapassamos a barreira do tempo. Então, nem vimos o tempo passar, porque estávamos dormindo. Se a gente presta atenção no tempo, as horas passam do mesmo tempo da época de Jesus, não passa mais depressa. Vocês já perceberam as pessoas falarem: nossa, como o tempo está passando depressa, já é 1º de março, o Natal parece que foi ontem, já ouviram isso? Por quê? Não viram o tempo passar, estão adormecidos. Quando vê, o tempo já passou, porque não percebeu. O tempo não passa rápido, meus amados, nós é que passamos. Nós é que passamos, o tempo é o mesmo, parado, é uma eternidade parada. O tempo não passa. A mudança, as transformações que acontecem no cotidiano é que nos dão a ilusão de que o tempo passa. Mas são as mudanças. Eu fui criança, fui adolescente, o corpo foi mudando, a cada 7 anos mudamos de corpo, todas as células do corpo se transformam, exceto alguns neurônios.
E com essas mudanças, pensamos que o tempo passa, mas o tempo não passa. Nós é que passamos. Quando você está dormindo, você não vê o tempo. Mas quando você está no velório, por exemplo, a noite demora para passar, não demora? Porque você está em vigília. Você está vendo o tempo. Então, viver é isso, é prestar atenção no momento. Né? Dalai Lama, quando esteve no Brasil, perguntaram para ele, um repórter, Dalai, o que mais te surpreende na humanidade? E ele disse, o que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem. Porque ele gasta a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Ele vive demasiado projetado para o futuro ou para o passado, de modo que não vive o presente. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, porque ele vive uma vida como se nunca fosse morrer. Depois morre, como se nunca tivesse vivido. Olha que interessante. Por isso que prestar atenção é importante. Essa atitude consciente faz com que a gente viva melhor e não nos esqueçamos de nada. Vocês já prestaram atenção que às vezes eu guardo a chave, você guarda a chave do seu carro em um determinado lugar na sua casa, depois você não lembra onde deixou? Já aconteceu com vocês? Eu acho que com vocês nunca aconteceu, não. Mas comigo acontece sempre. Amor, eu digo para minha esposa, onde está a chave do carro? Você viu? Por que isso acontece? Porque quando eu deixo a chave do carro aqui, eu estou em outro lugar. Fisicamente eu estou aqui, mas a mente está pensando em outra coisa. Depois eu não lembro, porque eu não estava espiritualmente presente ali. Não lembro onde eu deixei. Então, uma atitude consciente é bom para a memória também. Se eu deixar a chave do carro aqui presente no que eu estou fazendo, eu estou deixando a chave do carro aqui. Pode-se passar 10 anos e alguém me perguntar, Jesualdo, onde você deixou a chave do carro naquele dia? Lá em cima do púlpito. Porque eu estava presente. Então isso é bom também para a memória. Meus amados, uma vez perguntaram para Galileu Galilei, aquele astrônomo e depois espírito que psicografou junto com Camille Flammarion, o capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral do Universo. Ele já estava velho, com 70 anos, barbas brancas, compridas. E um dia um amigo dele perguntou para ele, Galileu, quantos anos você tem? Ele confiou as longas barbas brancas e disse, talvez uns 5 ou 6. Diante do olhar interrogativo do amigo, ele disse, os que eu tive não tenho mais. Os que eu tive não tenho mais. Você perguntou quantos eu tenho, talvez com sorte uns 5 ou 6, pela minha idade. Os que a gente teve não tem mais. Quantos anos você tem? Não tem mais, você já teve. E eu vou dizer outra coisa para vocês, o amanhã não existe. E o amanhã nunca vai existir. Nunca. A não ser que alguém me prove que já acordou amanhã. Alguém aqui já acordou amanhã? Por isso a sabedoria popular dos botecos da vida. Já viram a placa? Fiado só amanhã? Que sabedoria. Não vão vender fiado nunca, porque o amanhã nunca haverá. Meus amados, se nós vivermos bem o nosso presente, o nosso futuro estará garantido. Por quê? Porque o presente, este momento agora, que nunca mais vai se repetir, é o futuro que chegou. Então, sempre o momento atual é o futuro que chegou. Devemos viver bem o nosso momento para que o nosso futuro esteja garantido, até porque vamos ser felizes, vamos durar mais tempo, porque vamos prestar atenção na vida. Na vida. Não é? Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 16, onde Jesus fala que havia um homem rico, que vivia vestido de púrpura e se arregalando com muitos banquetes deliciosos. E na sua calçada vivia um pobre leproso, chamado Lázaro, que vez ou outra era visitado pelos cães do homem rico, que lambiam suas feridas. E o homem rico jamais dava nem as migalhas de pães que caíam da sua mesa
Nem isso ele dava para o pobre Lázaro. Jesus era tão bom, nunca houve maledicência em suas palavras, que nessa parte ruim da parábola ele não fala o nome do homem ruim, fala o homem rico, não tem nome. Mas para a parte boa, que é Lázaro, ele dá o nome Lázaro, porque ele não é maledicente. Aquele eram os momentos que eles viviam, o momento atual deles, o homem se arregalando com os banquetes e Lázaro sofrendo de fome na sua calçada. Era o momento de ambos. Mas ambos desencarnam. E aí Lázaro vai para o seio de Abraão, representando Deus. E o rico vai para o Hades, para o inferno. E de lá, naquela quintura toda, naquele desespero horrível, e que para ele parecia eterno, por isso a origem das penas eternas, porque não vê finalidade, final para aquilo, ele observa lá em cima Lázaro no seio de Abraão, no seio de Deus. E aquele momento é o momento atual deles de novo. Ainda é o momento atual deles, não é futuro, não, é o momento atual, sempre. Sempre. Sempre é momento atual. Não há futuro. O futuro é agora. Aí ele pede que Abraão peça que Lázaro molhe a língua dele com saliva, a ponta da língua dele, para ver se refrescava um pouco daquele calor infernal. E infernal no sentido correto mesmo. E Abraão fala, não, entre nós há um grande abismo. Os daqui não podem chegar aí e os daí não podem vir para cá. Daí, aquela interpretação equivocada de algumas pessoas de outras doutrinas que falam que ninguém tem acesso, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Errado. Errado. Falta de interpretação. Sabe qual é o abismo que Jesus se referia que havia entre ambos? O não arrependimento do homem rico. Esse é um abismo. Em nenhum momento houve, arrependimento pela vida que ele tivera. Pelo contrário, ele está preocupado com ele mesmo, ele quer refrescar a língua. Ele fala, peça que Lázaro vá avisar meus irmãos, para viverem diferente, para não chegarem ao ponto que eu cheguei agora. Ele está pensando nele e nos dele. Em nenhum momento ele se arrepende, por isso o abismo. Mas que há ligação entre o mundo espiritual e nós, há, o tempo todo. Mas isso é um abismo. Quando socorreram o André Luiz no umbral, quem assistiu o filme viu isso, quem leu o livro. Não tinham outros espíritos sofrendo? Tinha, não tinha? E por que a equipe socorrista não socorreu todo mundo? Porque não havia arrependimento. Não havia. Então foi o momento de André Luiz. Então o momento que estamos vivendo é agora. Agora o momento do arrependimento, o momento de dizer eu te amo para a pessoa amada, o momento de abraçar, beijar, fazer o bem, praticar caridade, é agora, ainda hoje, porque eu não sei o que me aguarda daqui a um instante. O próximo minuto é uma incógnita. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então vamos viver bem o nosso momento. Isso é cristão, é uma doutrina cristã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O que é viver do passado? Viver do passado é pisar em cacos. Você está com um copo de água tomando, um copo de vidro, ele cai da sua mão, se despedaça em 1000 pedaços e você fica pisando em cacos. Já caiu, já quebrou, vamos adiante. Mas viver do passado é pisar em cacos. Se eu bato o meu carro no trânsito, tem como desbater? Não, está batido. Então pronto, acabou, já foi. Eu não consigo mudar nada do que aconteceu, nada. Então não adianta sofrer pelo que passou. Mas muita gente vive assim. Lembrar do passado é até importante, para que a gente não caia nos mesmos erros, não é? Porque tudo é uma construção que nós edificamos de lá para cá. Não podemos viver do passado, sofrer com ressentimentos, sentir novamente. Não! É mais ou menos assim. 2 monges tibetanos faziam uma viagem numa estrada, uma viagem para tratar de assuntos religiosos em outra cidade. E no meio da estrada tinha um pequeno rio que atravessava a estrada.
E quando eles passaram, a água estava baixa, estava batendo na canela, abaixo do joelho, tranquilo, né? Passaram. Resolveram os negócios religiosos deles, e quando voltaram, tinha chovido na cabeceira do rio. E o rio encheu. Estava mais ou menos na altura da barriga deles. Tinha uma mulher chorando à beira do rio. O monge chegou, um deles chegou nela e disse: minha filha, por que você chora? Ela disse: meu irmão, quando eu passei, a água estava baixinha, abaixo do joelho, eu passei. Mas agora na volta está alta, eu tenho medo e eu preciso passar. E ele disse: não se preocupe, minha filha, eu atravesso você. E a pegou no colo, suspendeu e atravessou o rio com ela. Chegou do outro lado, a colocou no chão, a abençoou e seguiram viagem. E aquele outro monge, o que não havia tocado na mulher, ficou diferente. O outro percebeu, mas não disse nada. Passaram-se 3 horas de caminhada. Conversaram sobre vários assuntos e o outro cabisbaixo. Conversaram até de futebol, até do Corinthians falaram. Depois de 3 horas caminhando, aquele monge que havia carregado a mulher olhou para o amigo e disse: você está diferente, desde que passamos o rio, o que está acontecendo com você? Ele disse: eu vou dizer, nós somos monges tibetanos. Esqueceu disso? Ele disse: não, nós somos monges tibetanos. Nós fizemos um juramento, lembra do juramento? Ele disse: lembro. Nós juramos com a mão na Bíblia que jamais tocaríamos em mulher nenhuma. Não foi? Ele falou: foi. E você pegou aquela mulher no colo. Você a ergueu. Para pegá-la no colo, você pega nas pernas, nas costas, não é isso? Você pegou aquela mulher no colo. Agora me diga uma coisa. Quando você pegou aquela mulher no colo, você não sentiu desejos por ela? Aquele que carregou a mulher disse: deixa de ser bobo. Eu já a deixei há 3 horas atrás, no entanto você continua carregando na mente. Isso é viver do passado. É viver ressentido com o que já aconteceu. Vamos em frente. É o agora que importa. E viver do futuro, o que é? Ansiedade. Faz com que eu sofra. Eu li recentemente num livro científico que a maioria, 85%, não é pouco, 85% das nossas preocupações não ocorrem. A gente sofre à toa. Por exemplo, eu passo num semáforo que está ficando amarelo, ficou vermelho na hora que eu estou passando. Não deu tempo de parar. Eu olho pelo retrovisor e vejo um radar. Ih, fui multado. Aquilo acaba com o meu dia. Eu fui multado. Às vezes nem fui. O radar nem está ferido, nem pegou, mas eu fico encucado. É viver do futuro. Fui multado. Ansiedade. É mais ou menos assim. Um homem vem para São Paulo, lá do Nordeste, e trabalha numa transportadora. E adquire experiência. Volta para o Nordeste depois de muitos anos e resolve montar a sua transportadora própria. Mas não tem dinheiro para comprar o primeiro veículo. O dinheiro só dá para comprar um jumento. E ele compra o jumento. E aquelas caçambas que o jumento carrega nas laterais, em cima da cangalha, sabe? Ele começa a transportar pequenas encomendas no jumento. E o filhinho dele fala: pai, eu posso andar no jumento quando o jumento estiver em casa? Não, de jeito nenhum, o jumento tem que descansar porque trabalhou o dia todo. Certa noite no jantar ele dá uma notícia importante para a família: os negócios estão melhorando, eu vou aumentar a frota, vou comprar um novo jumento. Aí o menino fala: agora eu vou poder andar em um deles, né, pai? Não, enquanto um trabalha o outro descansa, você não pode cansá-lo. Quando o outro parar de trabalhar para descansar, aí o outro vai trabalhar, você não pode ainda andar no jumento. Ah, posso sim, pai, não pode. Vou andar sim, não vai, não vai. O pai fica nervoso e bate na criança. Ele bate na criança por causa de um jumento que nem existia ainda. Ele ia comprar. Isso é viver de futuro. Ansioso por muitas coisas, não andar ansiosos pelo dia de amanhã. E o que é viver o presente? Gente, é esse momento que jamais vai se repetir. Eu posso voltar aqui e falar do mesmo tema, vocês virem e sentarem no mesmo lugar, mas vai ser diferente.
Por causa da mudança de Heráclito. Ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque quando entrar pela 2ª vez já é um novo rio, por causa da mudança. A vida é dinâmica. Esse momento nunca mais vai se repetir. Então aproveitemos esse momento, vivamos com intensidade esse momento. Como o discípulo entrou na tenda de Buda e o encontrou com um saco no colo, rindo, sozinho. Aí o discípulo disse: Buda ficou maluco? Está rindo sozinho? Ele disse: é que eu descobri o significado das bananas. Olha que ensinamento o Buda nos dá com uma coisa trivial. Eu descobri o significado das bananas. É mesmo? O que é isso, o significado das bananas? O discípulo pergunta. E ele enfia a mão no saco e tira uma banana madura, passada, apodrecida. Fala: essa aqui representa o passado, não me serve agora, jogou fora. Enfiou a mão no saco, pegou uma banana verde, ainda verde. Essa aqui significa o futuro, também não me serve agora, jogou fora. Enfiou a mão no saco, pegou uma banana madura, no ponto. Essa significa o presente, me serve agora. Descascou a banana e comeu. Olha que interessante. Descobriu o significado das bananas, que coisa interessante, coisa que precisamos fazer. O tempo é importante, é uma ferramenta que Deus nos dá e a gente não aproveita. Quantas vezes eu vejo alguém falar: eu estou matando o tempo. Como matando o tempo? Aproveite. Ah, mas eu estou aposentado, Gisvaldo. Mas trabalho é toda ocupação útil, os Espíritos nos falam isso. Se você estiver em casa pensando, vibrando por alguém, fazendo uma prece, é um trabalho. Trabalho é toda ocupação útil, pensando no momento. O tempo é muito importante. Quer ver? Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um aluno que repetiu de ano. Se bem que hoje não repete-se mais, né? Como seria bom se isso fosse no meu tempo. Mas, na época que se repetia de ano, quer saber o valor de um ano? Pergunte a um aluno que repetiu. Quer saber o valor de um mês? Pergunte ao editor de uma revista. Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro o valor de um mês. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte ao editor de uma revista semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte a uma noiva na véspera do casamento. Quer saber o valor de 1 hora? Pergunte aos apaixonados que aguardam o momento do encontro. Quer saber o valor de 1 minuto? Pergunte a alguém que perdeu o avião, o trem, o ônibus por causa de 1 minuto. Quer saber o valor de 1 segundo? Pergunte a alguém que escapou de um acidente por conta de 1 segundo. Quer saber o valor de 1 milésimo de segundo? Pergunte a um atleta que perdeu uma medalha de ouro por causa de 1 milésimo de segundo. Então o tempo é extremamente importante, que via de regra a gente deixa passar. Laurindo Rabelo, eu até já falei isso aqui, mas vale a pena, porque a gente aprende pela repetição, não é? Ele, um grande poeta, na hora da morte, o padre, na extrema unção, quis colocar uma vela na mão dele. Ele recusou a vela e pediu um papel e uma caneta. E na hora do desencarne, ele escreveu o último soneto da vida dele. E na última linha do soneto, ele expirou, ele desencarnou. Deve estar recebendo os louros desse poema, porque me serve muito e servirá para vocês também. Ele escreveu na hora da morte tempo e conta. Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso é desse tempo já dar conta. Pois como dá em tempo tanta conta, eu, que gastei sem conta tanto tempo. Para dar esta conta feita a tempo, dado-me foi tempo, não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta. Quero agora fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Pois aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. E desencarnou.
Tem uma frase que o Dr. Bezerra sempre fala, que é uma frase que todos nós vamos pronunciar, a maioria, não todos, a maioria quando desencarna. A maioria dos espíritos pronuncia essa frase quando desencarna. A frase é: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque, segundo o Dr. Bezerra, essa frase vem carregada de uma angústia, de uma tristeza profunda, quando a pessoa se dá conta do tempo perdido, porque não aproveitou a última existência. Dr. Bezerra fala-nos que se essa frase for pronunciada agora, não importa a idade que tenhamos, encarnados, o verbo vai estar no presente, então dá tempo. Porque depois de desencarnado, o verbo vai estar no passado. O que foi que eu fiz da minha vida? Tristeza, não dá para voltar, porque não dá para voltar na hora que eu quero. Vou sofrer as consequências. Mas se eu pronunciar agora, o verbo vai estar no presente, dá tempo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Dá tempo, estamos encarnados para isso. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles não será o reino dos céus. As outras bem-aventuranças, as 8, são 9, o verbo está no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os puros de coração, porque verão a Deus. Mas o verbo está no presente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles não será o reino dos céus. É agora, é agora, é agora. Fazer o bem, oferecer outra face, não é o rosto para ser esbofeteado não, tá? Isso, a lei de conservação, o instinto de conservação proíbe-nos de fazer isso. É o outro lado da moeda, me faz o mal, eu faço o bem. Essa é a outra face do mal é o bem, né? Ele disse isso no Sermão da Montanha também. Se te forçarem a andar 1 milha, ande 2, se te roubarem a capa, dê a túnica, se te ferir de uma face, ofereça-lhe a outra face, o outro lado. É agora, não é daqui a pouco, é agora. Às vezes a gente não age assim, por causa da nossa natureza humana, que nos faz errar tanto. Paulo disse: se eu não faço o bem que eu quero e só faço o mal que eu não quero, é o pecado que habita em mim que faz. Que miserável homem eu sou, ele disse, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Nós temos essa natureza, a gente precisa lutar contra isso, para isso nós estamos aqui. E um grande sábio da antiguidade, Mahatma Gandhi, era um sábio. Um escritor da época disse que no futuro os jovens nem iam entender que passou pela terra um homem tão santo como Mahatma Gandhi, olha só, que defendeu a Índia sem disparar um tiro do jugo inglês. Corre na internet, eu não acredito, que ele deu o troco para um professor, o professor Petteres. O professor Petteres odiava ele, era notório. E um dia na cantina da faculdade, que o doutor Mahatma Gandhi era doutor, era advogado, quando estava estudando, ele se encontrou com o professor Petteres na cantina da faculdade. Pegaram cada um o seu lanche e, sem perceber, sentaram-se frente a frente na mesa, né? E o professor Petteres olhou para ele e disse: Gandhi, não sei se você sabe, mas pássaros não se juntam com porcos. Então ele se levantou, Mahatma Gandhi disse: então, com licença que eu já estou voando. Aquilo irritou o professor Petteres. E na sala de aula ele perguntou, para humilhar Gandhi: Gandhi, você prefere o quê? Achar uma carteira cheia de dinheiro ou um livro que ensina sabedoria? Ele disse: eu prefiro achar uma carteira cheia de dinheiro. Ele disse: vocês estão vendo que ele não é tão iluminado como parece? Porque eu, o professor disse, preferia achar um livro que me ensine sabedoria. Mahatma Gandhi disse: cada um tem que achar aquilo que precisa. Ele ficou nervoso, pegou a prova de Gandhi, escreveu com letra vermelha, bem grande, idiota, e devolveu para ele. Mahatma Gandhi pegou e disse: ô professor, o senhor assinou e esqueceu da nota. Será que Mahatma Gandhi fez isso, deu o troco? Eu não sei. Eu só sei que a gente tem que viver o presente e fazer o bem na medida das nossas forças. Meus amados, há 2 dias na semana com os quais não deveríamos nos preocupar. 2 dias que deverão estar livres de mágoas e de pesar. 2 eternidades que, se colocarmos nas costas, vamos sofrer.
O homem só perde e sofre quando ele coloca nos ombros o peso dessas duas eternidades. Uma é o ontem. Nem todo o dinheiro do mundo fará o ontem acontecer agora. E o outro é o amanhã. Como eu disse, nunca vai existir. Nem todo o ouro do mundo fará o amanhã chegar agora. Esses 2 dias da semana deveriam ser livres de mágoa e de pesar para nós. O ontem e o amanhã. Portanto, meus amados, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Lembre-se disso. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.